tem uma coisa que eu não tenho dó de gastar dinheiro é com viagens. Por isso eu tô aqui hoje do lado do meu painelzinho de ímãs para te mostrar como estimar os custos de uma viagem e como guardar dinheiro para realizar esse sonho. Oi, eu sou a Bruna Odeps e falo aqui sobre finanças. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nada. Hoje eu vou falar sobre viagens e como você estima os custos de uma viagem que você quer fazer e também guarda dinheiro para tirar esse sonho do papel. Viajar é uma das coisas que eu mais gosto. E se você já me acompanha por aqui, deve saber que antes de eu começar a guardar dinheiro para minha liberdade financeira, eu também guardava bastante dinheiro, mas gastava tudo com viagens. Depois que eu levei um choque de realidade e percebi que eu não vou me aposentar tão fácil assim pelo INSS, eu comecei a destinar uma parte do meu salário lá para minha velhice, mas em segundo lugar ficam sempre as viagens. E eu sei que, como eu, muita gente ou gosta de viajar ou tem o sonho de começar a viajar, mas não sabe se organizar com as finanças. Então, esse vídeo aqui vai ser uma parte prática de como você estima os custos de uma viagem e depois eu vou te mostrar o que você deve fazer para guardar dinheiro e sair por aí com a mochila nas costas. E o primeiro passo é a decisão. Se você não colocar na sua cabeça que você vai começar a guardar dinheiro para fazer uma viagem, seja ela pequena ou uma grande viagem, você nunca vai conseguir sair da sua cidade. A decisão é um fator importante para você começar a descartar todas aquelas desculpas de eu ganho pouco, eu não sei por onde começar, eu nunca vou conseguir viajar para o lugar X. Se você decidir que você vai, não importa quanto tempo leve, um dia você vai conseguir fazer a sua viagem. Então decida se você quer mesmo viajar ou não e torne isso uma das prioridades da sua vida e do dinheiro que você guarda. O segundo passo é escolher para onde você quer ir e uma data. Se você não sabe para onde vai ficar muito difícil estimar quanto você vai gastar nessa viagem. E se você não tem uma data, mesmo que aproximada, você não vai ter ideia se é alta temporada, se é baixa temporada e como vai estar o preço das passagens naquele período em que você quer viajar. Então decida o lugar, pode ser uma cidade vizinha da sua, aqui no Brasil mesmo, nos nossos vizinhos da América do Sul ou então para o outro lado do mundo, não interessa. Se é um lugar que você quer conhecer, decida que você vai conhecer e coloque um prazo para isso. Aqui no nosso exemplo, eu vou estimar que a nossa viagem vai ser feita para Santiago, aqui no Chile, e eu quero fazer essa viagem no ano que vem, no meu aniversário, que é em agosto. Então, todos os cálculos eu vou me basear nessa data, lá na primeira semana de agosto. É claro que essa data não é fixa, você pode mudar de acordo com o que for acontecendo na sua vida. Mas você precisa estabelecer uma data, primeiro, para você ter ideia dos custos e se você vai conseguir juntar todo o dinheiro até aquela data. E também, como eu falei, para saber se é alta, baixa temporada e estimando os valores que você vai gastar. O terceiro passo é o mais trabalhoso, mas também é um dos mais importantes. Você vai ter que saber quanto vai custar toda essa brincadeira. Você precisa saber quais são os documentos necessários, hospedagem, quanto você vai gastar de alimentação e eu vou te ajudar com isso aqui. Primeira coisa, eu pediria um orçamento para alguma agência de viagens. Por mais que você queira fazer tudo por conta própria, um orçamento numa agência de viagens já te dá uma base de quanto custa aquele tipo de viagem que você quer fazer. Você também pode pedir para a agência te informar quais são os documentos necessários para realizar aquela viagem. Existem locais onde você vai precisar de um passaporte, também de um visto, às vezes algum tipo de vacina, e existem outros que você pode ir com o seu documento de identidade, o seu RG. No nosso caso aqui, que a gente está estimando uma viagem para Santiago, você pode fazer essa viagem apenas com o seu RG, desde que ele tenha menos de 10 anos de expedição. Então, se o seu RG é antigo, você vai precisar tirar um novo. E aqui no Paraná, o custo de tirar um novo RG é de aproximadamente R$ 38. Então, você já coloca esse custo lá na sua planilha. Se
Se você precisar de um passaporte e ainda não tem, esse custa de aproximadamente R$260. Se você precisar de um visto, você vai ter que consultar o consulado para ver como tirar e quais são os custos envolvidos. E o visto americano, que é o mais comum, custa em torno de R$900 hoje, só o visto. Se você precisar ir para uma outra cidade, também vai ter o custo de transporte, hospedagem, para fazer a entrega dos documentos e entrevista, se precisar. Lembre de colocar todos esses custos em uma planilha para que você possa se organizar. A viagem não é só a passagem e a hospedagem, tem muito mais coisa envolvida. Depois que você tiver essa parte burocrática já resolvida ou pelo menos planilhada, você vai pesquisar passagens e hospedagem. Como eu falei, a gente vai para Santiago lá na primeira semana de agosto de 2023. Você não vai conseguir comprar a passagem com tanta antecedência assim, mas a gente pode consultar o mês de janeiro desse ano e simular que esse vai ser o valor da passagem lá para 2023, torcendo para que as passagens baixem até lá. Então, para pesquisar valores de passagem, eu geralmente uso 3 sites. Eu gosto bastante de utilizar o Google Flights, porque você coloca aqui o seu destino e você consegue verificar o valor da passagem em diversas datas diferentes. Aqui em agosto, que é a época que eu escolhi viajar, tem vários valores diferentes e aqui em verdinho sempre são os menores valores. Então, 2.280, 2.229. Você pode olhar aqui nos outros meses quais são os valores disponíveis para esse destino. Como eu escolhi viajar lá na primeira semana de agosto e vamos supor aqui que eu não tenha disponibilidade para viajar em outra data, eu vou selecionar 1º a 8 de agosto e vou fazer a minha pesquisa. Os melhores voos para essa viagem a Santiago vão aparecer já aqui em cima e o menor valor é de R$2.800. Eu não vou pegar o menor valor para fazer o meu cálculo, porque esses valores podem variar bastante. Então, eu vou pegar pelo menos o segundo aqui para estimar a minha viagem. Isso não quer dizer que eu vá pagar esse valor quando eu for viajar. Eu sempre procuro as melhores promoções e melhores ofertas, mas é sempre bom você ter uma margem de erro para que quando você chegar lá próximo da data da viagem não falte dinheiro para você viajar. Apesar de achar esse valor de R$3.170 um absurdo para ir aqui para o nosso vizinho Chile, eu vou usar ele como base para a minha estimativa da viagem. Esse vídeo aqui não é para te dar dicas de economia na viagem, até porque tem um monte de site e canais do YouTube por aí sobre viagens que vão falar isso muito melhor do que eu. É mais para que você consiga se planejar e guardar dinheiro para que você faça a viagem que você quer tanto fazer. Além do Google Flights, eu gosto de pesquisar passagens também num site chamado Momondo. Ele tem aqui uma opção em que você pode selecionar a data da sua viagem e pedir para o site te mostrar quando o valor dessa passagem estiver mais barato. É essa opção aqui de alerta de preços. Se você selecionar aqui, você vai inserir o seu e-mail e receber sempre um alerta quando o valor dessa passagem estiver mais barato. E outro site que eu gosto de usar também é o decolar.com. Eu esqueci dessa parte, gravei depois e ficou sem som, mas aqui eu tô falando de 2 outras opções para passagens. O site Melhores Destinos e Passagens Imperdíveis. Mas o que eu não gosto desses sites é que você não tem flexibilidade nem muito de destino e muito menos de data de viagem. O valor da passagem e também da hospedagem são os maiores gastos que você vai ter numa viagem. E para buscar hospedagem eu gosto bastante de usar o Airbnb. Se você ainda não conhece o Airbnb, eles são casas e apartamentos espalhados pelo mundo inteiro e o proprietário coloca para alugar para visitantes. Geralmente existem boas hospedagens a preços bem baratos, mas o maior inconveniente do Airbnb é que você precisa entrar em contato com o seu anfitrião para combinar com ele a entrega das chaves e também para ele te passar algumas instruções. Se você vai para algum lugar aqui no Brasil, é tranquilo, não tem problema nenhum, porque a gente já usa o celular a todo momento. Mas se você vai para um outro país, você vai precisar de uma rede de dados ali ou então conexão com a internet. E às vezes você não quer gastar com esse tipo de coisa. Então, se for escolher o Airbnb, lembre sempre que você vai precisar estar conectado antes de chegar lá. O site é airbnb.com.br, você coloca lá
o seu destino e as datas em que você quer viajar e escolhe a melhor localização e também o melhor preço para você. Se você não quer compartilhar sua hospedagem com ninguém, lembre de entrar aqui nos filtros e escolher que você quer o espaço inteiro, senão você corre o risco de ficar numa casa com o seu anfitrião ou então com outros turistas. Outra opção de hospedagem é o Booking.com e também o Hotels.com. Uma coisa que eu sempre olho nas hospedagens e você também deveria olhar é se aquele lugar tem bastante comentários e uma boa avaliação, para não alugar um local que ainda ninguém se hospedou e você não sabe como é. Para essa simulação eu vou usar um apartamento aqui do Airbnb que custa R$ 158 a noite, com taxa de limpeza e taxa de serviço. O total fica em R$ 1.317. E quando a gente vai viajar, a gente geralmente não se contenta em só passear pela cidade e fazer as coisas que tem gratuitas. A gente quer conhecer algum museu, realizar alguma experiência legal que tenha naquele lugar ou então conhecer algum parque que cobra entrada e por isso você vai ter que fazer uma seleção de todos os lugares que você quer conhecer. Se você ainda não sabe nada daquele lugar, eu sugiro que você entre no site do TripAdvisor, coloque lá a cidade que você vai visitar e veja todas as atrações que tem por lá. Tem muita coisa legal, às vezes uma não é tão boa assim, mas você pode fazer uma pesquisa ali e ir selecionando quais são os lugares que você quer conhecer. Tem bastante coisa lá, geralmente eles colocam os pontos mais turísticos nas primeiras colocações, mas é bom para você ir olhando e entendendo se aquilo é uma coisa que você quer visitar ou não. Lá no site do TripAdvisor, geralmente tem também embaixo alguma excursão ou alguém vendendo os tickets para aquele local. Saiba que o valor que está lá é o mais caro que você vai pagar, porque ele está muito fácil. Então, depois que você fez a sua listinha com todos os lugares que você quer conhecer, entra no Google e procura o site oficial daquele lugar, que a venda de ingressos vai ser muito mais barata. Então, nessa viagem que eu vou fazer a Santiago, eu decidi que a maioria das atrações que eu quero visitar vão ser gratuitas. Eu vou andar pela cidade, vou no mercado municipal, que a entrada é gratuita, vou no Cerro Santa Luzia e também quero conhecer o Cerro São Cristóvão, que tem um funicular e um teleférico que custam aproximadamente R$30. Eu quero subir também no Sky Costaneira, que o ingresso é mais ou menos R$90, e quero passar um dia no Vale Nevado. Considerando transporte, roupa e o equipamento de esqui, eu vou gastar aproximadamente R$535. Tudo isso eu já coloquei também na minha planilha de custos. A próxima informação que você precisa é quanto você vai gastar mais ou menos em transporte e alimentação. E é aí que muita gente erra. Para que você não erre mais nesses custos, eu vou te mostrar um site que é bem legal, que se chama Numbeo Cost of Living. Lá dentro tem informação de diversas cidades pelo mundo e elas são atualizadas por pessoas que viajam e voluntariamente colocam os preços de tudo que elas consumiram aqui nesse site. O endereço é esse aqui e aqui você seleciona a cidade que você vai, Santiago, no Chile. Você pode mudar aqui o tipo de moeda para real, para você ter uma ideia melhor de quanto custam as coisas por lá. E aqui você vai olhar principalmente a parte dos restaurantes e aqui embaixo o transporte. Então a primeira opção que tem aqui é uma refeição num restaurante barato, que custa aproximadamente R$44. A segunda opção é uma refeição num restaurante um pouco melhor para 2 pessoas, R$233. E a terceira opção aqui é o nosso famoso McDonald's. Tem aqui também cerveja, cafezinho, refrigerante e água para você estimar os seus custos. Eu vou desconsiderar aqui o valor com a bebida e ao invés disso eu vou colocar 3 refeições no meu dia. Uma como se fosse num fast food como o McDonald's, outra num restaurante barato e a outra num restaurante um pouco mais caro e vou dividir esse valor que está aqui de R$233 por 2 para você considerar o valor de uma refeição para uma pessoa só. Então o valor por dia para todas as refeições e para tudo o que eu for beber, eu vou considerar R$194,50. É claro que esse é só um valor de referência e você vai conseguir comer em alguns lugares mais baratos do que está aqui. Não esqueça de multiplicar esse valor pela quantidade de dias em que você vai passar na cidade.
Na parte de transporte, eu vou considerar usar só o transporte público, porque o meu estilo de viagem é assim. Eu gosto de conhecer a maioria dos lugares andando e eu não me importo em pegar metrô ou ônibus na cidade para onde eu tô indo. Então aqui eu vou verificar qual é o ticket de transporte local, que custa R$ 4,66 para uma viagem, e vou multiplicar esse valor por 4. Pode ser que eu queira ir para o centro e depois voltar para o meu hotel, ou então eu quero ir para um lugar e depois me deslocar para outro. Então 4 passagens por dia é uma quantidade ok para que você possa viajar e conhecer diversos lugares. Você vai gastar aproximadamente R$19 por dia e também não esquece de multiplicar esse valor pela quantidade de dias que você vai ficar lá. Você também pode considerar aqui um valor que você queira levar para compras, se você for daquelas pessoas que adoram trazer uma lembrancinha ou algo novo para casa. Eu não vou considerar esse valor aqui, mas você fica à vontade para colocar o valor que você quiser. E uma coisa que você não pode esquecer e que é muito importante é o seguro viagem. Eu já tive um problema no Chile, justamente, quando eu fui tentar fazer snowboard e acabei caindo na primeira descida. Eu machuquei o meu braço, precisei fazer raio-x e, se não fosse o seguro, eu teria pago um valor muito maior do que eu paguei. Você pode pedir uma cotação do seguro para uma agência de viagens ou então pesquisar na internet. Eu vou pesquisar aqui num site chamado Assistente de Viagem. Você vai selecionar o seu destino, o tipo da sua viagem, colocar a data em que você vai viajar e eles pedem também a sua idade. Se você for fazer algum tipo de esporte, lembre sempre de olhar se existe cobertura para aquilo que você vai fazer, para você não ter surpresas desagradáveis na sua viagem. Você vai encontrar seguro viagem de diversos preços e várias coberturas, e aqui está em torno de R$70 até R$130, então eu vou escolher colocar aqui para minha estimativa aproximadamente R$100. Considerando todos os passeios que eu quero fazer, a minha viagem para o Chile vai custar em torno de R$6.700. E o que eu faço agora para saber quanto dinheiro eu preciso juntar? O quarto passo é você transformar esse valor total da sua viagem em um valor mensal. Eu vou pegar esse valor de R$6.700 e dividir pela quantidade de meses até o começo da viagem, que é em agosto de 2023. Considerando que a gente está em junho ainda, eu vou ter 13 meses até a data da viagem e dividindo R$6.700 por 13, o meu valor vai dar em torno de R$515 por mês. Eu preciso guardar esse dinheiro todos os meses para conseguir fazer a viagem com os valores que eu estimei. Se você conseguir promoções ou escolher hospedagens mais baratas, ainda vai sobrar um dinheirinho lá em agosto para você poder gastar com o que você quiser. Se não, você vai ter todo o dinheiro guardado para fazer a sua viagem tranquilamente. E se eu cheguei no valor mensal e descobri que ele não cabe no meu orçamento, o que eu faço? Desisto da viagem? Não, aí você vai ter 3 opções. A primeira delas é adiar a sua viagem. Se você acha que não consegue guardar R$515 todo mês, você vai guardar um valor menor e vai ter que esperar um pouquinho mais para conhecer Santiago. Vamos dizer aqui que você consegue guardar R$300 por mês. Então você vai pegar os R$6.700 que a gente estimou, vai dividir por 300 e vai chegar ao valor de 22, alguma coisa. Então considere 23 meses. Você vai precisar guardar dinheiro por quase 2 anos para conseguir fazer essa viagem. Eu sei que 2 anos parece muito tempo, mas a primeira viagem que eu fiz, eu fiquei 4 anos juntando dinheiro e eu não me arrependo nem um pouquinho disso. Depois que eu descobri que era tão bom, guardar dinheiro ficou mais fácil ainda e eu comecei a utilizar a segunda alternativa, que é cortar gastos. Eu fiz um pente fino em todas as minhas despesas e comecei a tirar aquilo que não fazia mais sentido para mim. A minha prioridade passou a ser viajar e com isso eu consegui reduzir bastante os gastos para juntar dinheiro para isso. Se você ainda não tem controle nenhum dos seus gastos, eu vou deixar aqui na descrição 2 vídeos que falam sobre como controlar o seu orçamento. Depois que você assistir esse, vai lá assistir esses vídeos. E se você não quer adiar a sua viagem e também não tem como cortar gastos, a última alternativa é você fazer um dinheiro extra.
Tem alguma coisa aí na sua casa que você pode vender? Você tem algum talento inexplorado? Você sabe fazer bolo, você pode passear com um cachorro, você pode vender docinho. Tente pensar em alguma coisa que você pode fazer, inclusive pedir uma promoção no seu trabalho para que você possa juntar mais dinheiro para viajar. Não existe fórmula mágica. Você vai ter que tirar de um lado ou então começar a ganhar um pouco mais. O quinto passo é você começar a guardar esse dinheiro todo mês. Não adianta nada você fazer todos esses cálculos, descobrir o valor que você tem que guardar por mês e não se pagar primeiro. Transforme isso na sua prioridade, se ela realmente for uma prioridade, e guarde esse dinheiro assim que o salário cair na sua conta. Na verdade, não é guarde, é invista. Assim que o seu salário cair na sua conta, você já tem que separar o valor que você decidiu investir todo mês e colocar em uma boa aplicação, que vai rendendo juros até que a sua viagem aconteça. Aqui você pode colocar em alguns produtos que não tenham liquidez imediata. Se você sabe que você só vai viajar daqui 2 anos, você pode abrir mão de resgates imediatos e colocar em algum LCI, LCA ou algum CDB que te paga um pouquinho mais e que você só pode resgatar daqui 6 meses ou daqui 12 meses, por exemplo. Mas lembre, quando você for investir, que às vezes você vai precisar pagar coisas antecipadas. Então não trave todo o seu dinheiro até a data exata da viagem, porque você vai precisar dele antes disso. E o último passo aqui é continue a guardar. Lembre da Dory lá no filme Procurando Nemo, que vivia cantando Continue a nadar, continue a nadar. E troque o nadar por guardar. Depois que você realizar a sua primeira viagem, continue a guardar dinheiro para as próximas. Você vai ver que se o bichinho da viagem te picou, não tem como fugir e você vai querer viajar assim que você voltar para casa. Então, como você já se acostumou a guardar dinheiro, continue guardando, que assim você já vai construindo uma reserva para sua próxima viagem. E uma última dica aqui: não faça empréstimos para viajar. Se você vai com tudo pago, a sensação na volta é maravilhosa. Se você faz empréstimos para viajar, você está perdendo dinheiro e ao invés de ficar lembrando dos momentos maravilhosos da viagem, você só vai lembrar dos boletos ou das faturas do cartão que você tem que pagar depois da viagem. E não vem com aquela história não que você precisa de uma parcela para pagar, senão você nunca faz nada na vida. Se você consegue pagar uma parcela, você consegue se antecipar e pagar o valor para você mesmo todos os meses. E se precisa de alguém te mandando, eu tô aqui te mandando. Invista o seu dinheiro para viajar e não faça empréstimos. E eu vou deixar aqui no card também um vídeo sobre o teste do marshmallow para você descobrir qual é a importância de você não antecipar o seu consumo e esperar para fazer as coisas no devido tempo. E aí, se empolgou para planejar a sua próxima viagem? Me conta aqui nos comentários para onde você quer ir. Compartilha esse vídeo com algum amigo que pode embarcar nessa com você. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana em mais um vídeo. Um abraço e até logo. Tchau!